Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Segunda Crônica 7,14, você já ouviu esse texto, já pregou esse texto. Nós já ouvimos esse texto em algum momento da nossa vida cristã. Então, é o que nós vamos falar hoje. Será que esse texto aqui é para nós hoje? Serve para nossa nação? Será que esse texto aqui Deus estava falando comigo e com você? Nós vamos agora analisar o texto e o contexto, e se você quer acompanhar, fique até o final desse vídeo para saber toda a verdade desse texto aqui. Agora, se você ainda não é inscrito no canal e gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta desses assuntos, se inscreva no canal para não perder mais conteúdo e também ative a notificação para ser avisado quando nós postarmos um vídeo aqui. Agora, também, gente, nós temos a playlist completa aqui de textos, às vezes muito mal compreendidos, que se chama o X da questão bíblica, né? Essa é a playlist que tá esses textos que nós estamos estudando aqui, tá bom? E hoje nós temos já mais de 10 vídeos ali, tá bom? Então hoje nós vamos ver 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para você que já conhece, já tem um entendimento da nova aliança, da graça de Deus, você vê que para esse texto ser para nós, há muitas controvérsias, né? E nós vamos falar sobre isso também. Muitas pessoas usam 2 Crônica 7,14 como se fosse uma fórmula para convencer a Deus. Uma fórmula para tentar fazer com que Deus mude de ideia. Então, quer dizer, a fórmula é: se a nação jejuar, se a nação se humilhar, Deus vai curar tudo e Deus vai nos perdoar. Né? Se nós nos humilharmos, se nós jejuarmos, então. Então, eu já vi isso muitas vezes, como eu falei, na política, eu já vi isso em cultos, eu já vi isso como orientação para as pessoas, para Deus trazer a cura, para Deus trazer ali a bênção que a pessoa precisa, né? Então, só que isso pode levar as pessoas ao legalismo, né? Então é um legalismo disfarçado. Agora, olha só, como se nós precisássemos, às vezes, né, mover o céu. Temos que mover o céu para Deus agir. Tá? Então dá aquela convencida em Deus. O problema é que esse texto aqui que nós estamos lendo, esse texto aqui, ele não é para nós. Ele não é para nós. E mesmo que quisesse aplicar para nós, nós temos que ver ele, ler ele, se é aplicável à nova aliança. Tá? Não é nem para as nações modernas esse texto aqui. Nem para essas nações. Então ele tem um contexto muito específico e nós não podemos ignorar o contexto. Nós não podemos ignorar e dizer assim, como às vezes as pessoas dizem: mas é a minha fé, é a nossa fé. Tudo bem, é a sua fé, porém, na nova aliança da graça de Deus, a nossa fé precisa estar em Cristo, na obra que ele concluiu. Na obra que ele concluiu. Então, se nós pegarmos esse texto ali como um texto legalista, aí a gente perde toda a beleza da graça de Deus aí em Cristo, né, na nossa vida. Então nós vamos ver o que diz aqui esse texto, né? Ele está falando aqui, após a dedicação do templo, né? Após a dedicação do templo de Jerusalém, então ele diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Então o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro o povo se chama pelo nome dele, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então era uma promessa específica para Israel, tá? Vou repetir, uma promessa específica para Israel, ligada ao quê? Ao templo e à aliança mosaica. Então esse texto está inserido nesse contexto do templo e dessa aliança mosaica. Nós não podemos ignorar isso. Não podemos deixar isso fora para a gente tentar aplicar esse texto. Então, nós vemos que era para Israel, como uma terra prometida, ele tinha um templo físico, Deus falava de bênção, de castigo, falava sobre a lei, como em Deuteronômio 28, inclusive, né? Como em Deuteronômio 28. Tá? Então, não é uma promessa universal para todas as nações, para qualquer nação de hoje. Não é
isso que o texto está nos dizendo. Então, por quê? Porque hoje nós não vivemos sobre a aliança mosaica. E aqui eu tenho um texto que eu estou olhando para ele aqui para ler para vocês, que é de Hebreus 8:13. Diz que a velha aliança foi substituída pela nova aliança em Cristo. Então Deus não promete curar nações modernas como fazia para Israel. Não há essa promessa. Nós não podemos usar esse versículo para o Brasil, para os Estados Unidos. Nós não podemos usar para isso, ou para qualquer país, né? E tirar do contexto esse texto. Tá? Então, quer dizer, é, é como se eu e você tivéssemos um contrato antigo e esse contrato agora ele não vale mais. Tá? Tem um contrato aí antigo e já venceu o contrato. Tá? Então, é isso que quer dizer essa lei mosaica, né? Agora nós temos um novo contrato, né? Um novo contrato, uma nova aliança. É nessa aliança que nós vivemos. E na nova aliança, Deus já habita em nós pelo Espírito Santo. Nós não precisamos mais tentar convencer a Deus, porque 1 Coríntios 6,19 diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós não precisamos de jejum, de nos humilharmos para conquistar a atenção de Deus. Porque Deus já nos ouve pela graça. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Romanos 5, do 1 ao 2, também fala que nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Então, quer dizer, nós já estamos em paz com Deus. Nós não estamos tentando convencer a Deus, nada disso. Isso não significa que a oração não é importante, que as práticas espirituais não são importantes. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele exaltará vocês. Mas é uma atitude de coração, não é uma fórmula, uma barganha. Eu vou me humilhar para Deus vir, vou me humilhar para Deus. Não, é uma atitude de coração, não é uma fórmula, não é uma barganha que eu vou trocar com Deus. Então não é sobre isso. O que nós estamos falando aqui é sobre um pai amoroso que você não precisa gritar para ele ouvir. Por quê? Porque ele está em você. Então esse texto de 2 Crônica 7,14 era para Deus vir, para Deus se mover, para Deus fazer alguma coisa, mas era para o povo de Israel. Não é para mim e para você. Nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da aliança da graça de Deus, da nova aliança. Então esse texto aqui não é para nós. Eu e você descansamos na graça agora. Né? Romanos 5,1, eu e você precisamos ler esses textos, Tiago 4,10, tá? Chama eu e você para nos humilharmos diante de Deus, mas de coração, não com barganhas. Então o texto que nós lemos aqui não se refere a nós. Até porque, gente, olha só, 2 Crônica 7,14, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, eu e você na nova aliança, nós já estamos convertidos ao Senhor por causa da cruz. Aí ele diz: então eu ouvirei do céu. Então, Deus não ouve na nova aliança o seu povo, os seus filhos, tá? Não tem assim, então eu ouvirei dos céus. Ele ouve a todo momento, todo aquele que é filho de Deus. E perdoarei os seus pecados. Em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Compreende? Então, se você gostou desse vídeo aqui, curte esse vídeo. Se você quer estudar um texto comigo, coloca aqui nos comentários, tá? Se você tem dúvidas sobre ele, ou me manda no WhatsApp, tá bom? E também, curte esse vídeo, compartilha com alguém. E claro, gente, eu espero você no próximo vídeo. Fiquem todos na paz.